Olá pessoal, me chamo Natana e hoje eu vou trabalhar com vocês uma técnica de visualização de imagens mentais para o primeiro trimestre da gestação. Particularmente na minha experiência, as primeiras semanas em que eu descobri que estava grávida foram as semanas emocionalmente mais desafiadoras, por toda a noção que eu passei a ter da dimensão que era gerar uma vida, da responsabilidade, das privações que a gente precisa fazer, das mudanças na vida, da liberdade que a gente acaba precisando deixar de lado em relação a algumas questões, de alimentação, de hábitos. E é natural que isso aconteça porque, de fato, é uma experiência muito diferente, principalmente se é a primeira vez que a gente está passando por isso, e mesmo quando não é, cada experiência tende a ser única. O momento que a gente está em cada fase, em cada gestação, para quem tem mais que um filho, também tende a ser bastante diferente. Então, tudo isso repercute no nosso estado emocional e por isso, enquanto psicóloga, eu quero ensinar para vocês, dentro do que eu estudo, dentro do que eu sempre estou trabalhando aqui no meu canal, como eu lidei emocionalmente com essa fase, considerando os desafios que eu tive e tudo aquilo que realmente hoje, a título de técnicas, de conhecimento científico atualizado, inovador, nós temos na psicologia, especialmente dentro da terapia do esquema, para nos auxiliar nessa fase tão transformadora, desafiadora, cheia de felicidades e vulnerabilidades muitas vezes na nossa vida. Então, bora lá, gente, venham comigo que nós vamos fazer um exercício muito bacana para essa primeira fase, para essa adaptação que de fato essa fase nos exige. Eu vou pedir para vocês escolherem um lugar confortável, agradável. Eu não podia escolher um local diferente desse daqui, um local natural que eu adoro. Já passei, inclusive, do primeiro trimestre, já estou no último trimestre da gestação, entrando no 8º mês, reta final, mas o exercício que eu quero passar para vocês, inclusive, não precisa ser necessariamente apenas do primeiro trimestre, apesar de que ele é mais apropriado para esse momento inicial da gestação e foi o que me ajudou muito, que eu passei a fazer como um hábito sempre que possível. Então vamos lá, gente, assim como nós preparamos o nosso corpo, que é muito importante que essa preparação já inclusive aconteça antes inclusive da gestação, por nós, pela nossa saúde, mas na gestação nem se fala do quanto que o nosso corpo precisa disso, a gente precisa fazer o mesmo com a nossa mente. Então escolha um lugar tranquilo, confortável, aconchegante para vocês. Comecem a se conectar com a respiração. Vocês vão ouvir alguns barulhos externos aqui, porque eu estou gravando na frente da minha casa, então passam alguns carros, mas todo o restante do cenário, sem dúvida, recompensa. Vamos lá, gente, vamos nos conectar com a nossa respiração, sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração, tirar as tensões dos ombros, maxilar. Qualquer tensão que esteja no nosso corpo nesse momento, na primeira etapa, digamos assim, da gestação, geralmente a gente ainda não tem tantos desconfortos posturais, mas a gente pode ter outros, principalmente enjoos, são bem comuns. Eu tive bem pouco, mas eu sei que muitas pessoas sofrem bastante com isso nessa fase inicial e que isso também gera toda uma questão emocional desafiadora, que a gente acorda muitas vezes se sentindo mal. Então, é muito importante realmente trabalhar a nossa mente para nos auxiliar nesse processo. Se conectem o máximo possível com a respiração, que também é uma importante técnica para aliviar enjoos.
A gente sabe o quanto que a respiração, de maneira geral, contribui com o equilíbrio do nosso corpo, a respiração correta, profunda. Eu recomendo sempre que essa respiração seja pelo nariz, porque é o nosso nariz, principalmente, que foi feito, né, gente, para respirar. Eu já tenho bastante barriga, porque eu estou na reta final, mas quem está no início pode mesmo assim colocar a mão na barriga, se sentir confortável, manter os olhos fechados e aos poucos ir visualizando o bebezinho de vocês. Visualizando mesmo, não pensando, mas tentando visualizar como que ele está, de que tamanho que ele está. A gente muitas vezes lê nos aplicativos a evolução do bebê a cada semana. O meu já tá grandão, se mexendo um monte aqui dentro da minha barriga. Mas vamos lá, gente, se conectem realmente com como o bebezinho de vocês está, qual a localização dele na barriga de vocês, o coraçãozinho dele batendo. Tentem ver como se vocês estivessem ali dentro, juntinho com ele, olhando para ele, se conectando com ele. Porque é uma forma importante de começar a fortalecer o vínculo emocional, a grande primeira necessidade preconizada pela terapia do esquema, a de vínculos seguros. E quanto mais o bebê sentir isso, mais isso também vai beneficiando ele emocionalmente. Então se conectem o máximo possível, comecem a formar essa ligação com o bebê de vocês. E ao mesmo tempo, gente, feito isso, vamos nos conectar com nós, porque para cuidar de um outro ser, nós precisamos cuidar da gente, das nossas necessidades emocionais. Para que a gente atenda bem a necessidade emocional de um filho, nós precisamos atender as nossas necessidades emocionais em primeiro lugar. Então se conectem com as necessidades emocionais de vocês nesse momento, acolham essas necessidades, respeitem essas necessidades. Olhem para vocês, o que o corpo de vocês está sinalizando, ao mesmo tempo que vocês respiram, que vocês visualizam, inclusive o corpo de vocês, visualizam o bebezinho crescendo. Olhem para as emoções de vocês, como se vocês estivessem agora avançando, saindo do útero e avançando para o coração, gente, para as nossas necessidades. Continuem nessa caminhada interna. Olha o que o coração de vocês está pedindo nesse momento. Coloquem a mão em cima dele, sintam ele. Quais são as necessidades que essa fase está apresentando para vocês? No meu caso foi a necessidade de aceitação, de tolerância, de mudanças, de começar realmente a trabalhar uma outra lógica na minha mente, uma lógica mais generosa, de olhar para toda a beleza que é gerar uma vida, porque no primeiro momento eu estava muito focada nos desconfortos, nas privações, e me ajudou muito quando eu olhei para a minha necessidade de aceitar isso como um processo de transformação, de quebrar crenças que eu tinha lá da minha infância, em que às vezes eu pensava, poxa, mas as mulheres já passam por uma série de questões, menstruam todo mês, todo um turbilhão hormonal e ainda são responsáveis por carregar 9 meses um bebê. Então eu tive que trabalhar essas crenças na minha vida e começar a olhar para isso de uma outra perspectiva. Hoje eu vejo isso muito mais como um privilégio,
como a possibilidade de sentir sensações únicas que vocês vão começar a sentir quando passar do primeiro trimestre, o bebê se mexendo, e que é um grande privilégio, gente, nutrir uma vida, saber que tem um serzinho crescendo dentro da gente. Olhem para essas necessidades, olhem para as necessidades de vocês, que podem estar sendo outras, porque cada pessoa tem as suas próprias. Eu sei que é muito comum a gente ter uma sobrecarga, um turbilhão de informações nessa primeira fase da gestação. As pessoas querem ajudar, mas muitas vezes falam coisas para a gente que a gente se sente ainda mais angustiada, com medos, receios. Se a gente já teve uma experiência anterior também de gestação, algum trauma ligado a tudo isso, muitas vezes isso vem à tona nesse primeiro momento, ou inclusive em qualquer fase da gestação, mas esse momento inicial tende a intensificar mais isso. Então se conectem, gente, se conectem com tudo aquilo que o coração de vocês está mostrando. Visualizem isso, como se vocês estivessem dentro do coração, abrindo uma portinha e olhando para tudo que está angustiando vocês. Quando vocês se conectarem com tudo isso, comecem a conversar com essas necessidades de uma maneira gentil, dentro daquilo que vocês podem se comprometer com vocês mesmas. Eu me comprometi a me respeitar, a dar o tempo que eu precisava para absorver tudo que essa transformação estava gerando na minha vida, a me perdoar por, às vezes, não ver a maternidade da maneira que eu vejo hoje, entendendo que foi um processo, que está tudo bem ser difícil, que está tudo bem sentir emoções como ansiedade, preocupação, raiva, estresse. Está tudo bem a gente não se sentir feliz, radiante todos os dias, a gente se preocupar com as transformações do nosso corpo, da nossa rotina, a gente se sentir incomodada com os desconfortos, revoltada, tá tudo bem. Eu olhei para isso com gentileza, com autocompaixão, e eu peço que vocês façam o mesmo ali na casa de vocês. Se quiserem, coloque uma música relaxante para fazer essas práticas. Vão fazendo um carinho no coração de vocês, no bebê. Olhem de forma gentil, conversem com essas necessidades, como se vocês estivessem dentro do coração de vocês, falando com elas. E aos poucos, gente, vão se conectando novamente com a respiração de vocês, com o aqui e agora, com o corpo de vocês, com o ambiente. Sintam o cheiro, os sons do ambiente, a temperatura, os ruídos que fazem parte. E quando vocês se sentirem confortáveis, podem retornar. Eu espero que essas práticas ajudem. Um abraço e até breve!